Tudo bem? Hoje você vai aprender tudo de razão e nunca mais errar na hora de um teste. Vem comigo! O que é a razão? A razão entre A e B com B diferente de zero é o quociente A sobre B ou A dividido por B. Ou seja, o A, que é o numerador da fração, é sempre o primeiro valor a ser dito. O B, que é o denominador da fração, é sempre o segundo valor a ser dito no problema. O problema diz assim: em uma sala de aula de 40 alunos, 25 foram aprovados. Determine a razão entre o número de alunos. Letra A pergunta: aprovados e o total de alunos. Qual foi o primeiro nome a ser dito? A quantidade de alunos aprovados, ou seja, os alunos aprovados vai ser o valor do meu A, o numerador da fração, que o problema nos disse que 25 foram aprovados. Então, será 25 sobre o segundo valor a ser dito. Ele quer o quê? O total de alunos. Qual o total de alunos? 40. Então, a minha razão é 25 sobre 40. Eu posso simplificar, ou seja, dividir tanto o numerador quanto o denominador desta fração por 5. 25 dividido por 5 é igual a 5. 40 dividido por 5 é igual a 8, ou seja, a razão entre o número de alunos aprovados e o total de alunos é de 5/8. Na letra B, o problema quer saber a razão entre o número de alunos reprovados e o de aprovados. Eu tenho que observar o seguinte: qual é o primeiro valor que foi dito aqui? Alunos reprovados. O problema, ele não citou aqui quantos foram reprovados, mas eu sei que se o total são 40 alunos e 25 foram aprovados, para eu descobrir a quantidade de alunos reprovados é simples, é só subtrair 40 menos 25. 40 menos 25 é igual a 15, então quem é o meu numerador da fração? 15, que é a quantidade de alunos reprovados, sobre qual a quantidade de aprovados foi dito? 25. Agora eu posso simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 5. 15 dividido por 5 é igual a 3 sobre 25 dividido por 5 é igual a 5. Então a minha razão é de 3 sobre 5. Na letra C, o problema está querendo saber a razão entre o número de alunos que foram aprovados e reprovados. Qual foi a quantidade de alunos que foram aprovados? 25, ou seja, valor do meu numerador, 25, sobre alunos reprovados. Nós vimos na questão anterior que foram 15. Fazendo a simplificação, tanto do numerador quanto do denominador por 5, será 25 dividido por 5 é igual a 5 sobre 15 dividido por 5 é igual a 3. Então, a minha razão é de 5 sobre 3. Agora, nós vamos estudar razões equivalentes. O que são razões equivalentes? São razões que são iguais depois de serem simplificadas. A primeira pergunta diz assim: determine duas razões equivalentes a 2/3. Como é que eu faço para eu encontrar razões equivalentes? Eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador da fração pelo mesmo número. Por exemplo, para eu encontrar razões equivalentes a 2/3, eu tenho que começar multiplicando, por exemplo, por 2, tanto o numerador
quanto o denominador da fração. Porque se eu multiplicar por 1, vai continuar a mesma fração. Então, a primeira razão equivalente que eu vou encontrar 2/3, eu vou multiplicar por 2, o numerador e o denominador. Então, aqui, repetindo a fração, 2/3, vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador da fração por 2. 2 vezes 2 são 4, sobre 3 vezes 2 é igual a 6. A minha primeira fração equivalente a 2/3 é 4/6. Vamos ver se depois que eu simplificar 4/6 eu vou encontrar 2/3. Vou repetir aqui, 4/6, eu vou dividir o numerador e o denominador por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2, sobre ser dividido por 2 é igual a 3. Eu encontrei 2/3 depois que eu fiz a simplificação. E a nossa fração original era o quê? 2/3, ou seja, 2/3 é equivalente a 4/6. Só que o problema é que é duas razões equivalentes a 2/3. Então, a outra razão equivalente a 2/3, eu vou multiplicar 2/3, tanto o numerador quanto o denominador, por 3. 2 vezes 3 é igual a 6, sobre 3 vezes 3 é igual a 9. Segunda razão equivalente que eu encontrei foi 6/9. Vamos ver se realmente essa fração 6/9, depois de simplificada, nós vamos encontrar 2/3. 6/9, eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador da fração por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2, sobre 9 dividido por 3 é igual a 3, ou seja, essa fração 6/9 é equivalente à fração original que nós tínhamos, 2/3. A segunda pergunta diz assim: determine x para que as razões x mais 2 sobre 14 e 1/2 sejam equivalentes. Eu falei que para que duas razões sejam equivalentes, elas têm que serem iguais, ou seja, eu vou igualar essa primeira fração, que é x mais 2 sobre 14, a segunda fração, que é 1/2. Aqui eu vou fazer o quê? Multiplicação, produto dos meios pelos extremos. Então, esse 2 vai multiplicar x mais 2, que será igual a 14 vezes 1, 14. Aqui, ó, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2 são 4, que será igual a 14. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Se você não assistiu o meu vídeo sobre a equação do primeiro grau, eu vou deixar no card para você clicar e assistir. Em equação do primeiro grau, no primeiro membro, que é antes do sinal de igualdade, fica somente o número que acompanha a incógnita, ou seja, a variável, que neste caso é o x. No segundo membro, ficam os números que aparecem sozinho. Quando eu mudo o número de um membro para o outro, ele também muda de sinal. Então, aqui, antes do sinal de igualdade, ficará 2x, que será igual a 14. O 4 estava positivo no primeiro membro, ele vai para o segundo membro com sinal trocado, vai negativo. 2x será igual a 14 menos 4 são 10. O meu x será igual a 10 dividido por 2. Ou seja, o meu x será igual a 5. Vamos ver se depois que eu substituir o valor do x encontrado, que foi 5, nesta primeira equação, depois que nós fazermos a simplificação, nós vamos encontrar 1/2. Vou repetir aqui a fração x mais 2 sobre 14. O valor do x encontrado foi 5, então aqui fica 5 mais 2 sobre 14. 5 mais 2 é igual a 7 sobre. Aí aqui eu vou conservar o 14. Eu vou simplificar tanto o numerador quanto o denominador da fração por 7.
7 dividido por 7 é igual a 1 sobre 14 dividido por 7 é igual a 2. Observe que 1/2 é igual a quê? 1/2. Nosso cálculo está correto. A terceira pergunta diz assim: determine a razão equivalente a 2 sobre 8 cujo antecedente é 6. Quando você ouvir falar esta palavra antecedente, está se referindo a quê? Ao numerador da nova fração. Então, antecedente é o numerador. O problema nos disse que o numerador da fração, ele é 6, ou seja, eu vou repetir a fração 2 sobre 8 e vou observar o seguinte: qual número eu devo multiplicar pelo numerador desta fração que eu encontre 6? O 3. Como aqui está se tratando de razão equivalente, o número que eu multiplico pelo numerador é o mesmo número que eu devo multiplicar ao denominador. Então, fazendo aqui a multiplicação 2 vezes 3, 8 vezes 3, encontraremos 2 vezes 3 é 6 sobre 8 vezes 3 são 24. Será que quando eu simplificar essa fração equivalente que eu encontrei, nós vamos encontrar 2 sobre 8? Fazer a continha aqui do lado, 6 sobre 24. Se eu dividir tanto o numerador quanto o denominador desta fração por 3, 6 dividido por 3 é igual a 2 sobre 24 dividido por 3 é igual a 8. Então, percebam que aqui o meu cálculo está correto. Por quê? Depois que eu simplifiquei esta fração equivalente, eu encontrei 2 sobre 8, que é igual a 2 sobre 8. A quarta pergunta diz assim: determine a razão equivalente a 3 sobre 5, cujo consequente é 20. Quando você ouvir falar esta palavra consequente, está se tratando do denominador da nova fração. Repetindo aqui, 3 sobre 5, eu observo o seguinte: qual número que eu multiplico por 5 que eu encontro 20? O 4. Como aqui é razão equivalente, tanto o numerador quanto o denominador tem que ser multiplicado por 4. 3 vezes 4 são 12 sobre 5 vezes 4 são 20. A minha razão equivalente é 12 sobre 20 avos. Vamos ver se 12 sobre 20, depois que a gente simplificar, a gente encontra 3/5. Vou repetir aqui, 12 sobre 20. Eu posso simplificar tanto o numerador quanto o denominador da fração por 4. 12 dividido por 4 é igual a 3 sobre 20 dividido por 4 é igual a 5. Observe que 12 sobre 20 avos, depois de simplificado, nós encontramos 3 sobre 5, ou seja, o mesmo valor da minha fração inicial. Agora nós vamos aprender o conceito de razões inversas. Duas razões são inversas quando o produto entre elas é igual a 1. O primeiro exemplo diz assim: qual a razão inversa a 2 sobre 5? A razão inversa a 2 sobre 5 é 5/2. Ou seja, neste caso, para eu descobrir de forma rápida a razão inversa a 2/5, o que eu faço? Eu inverto a ordem. O que é numerador, que no caso é o 2, passa a ser denominador, e o que é denominador passa a ser numerador. Vamos realmente confirmar se quando nós fizermos o produto entre 2/5 e 5/2, nós vamos encontrar 1? 2 sobre 5 vezes 5 sobre 2.
Multiplicação de frações, o que eu faço? Multiplico numerador por numerador e denominador por denominador. 2 vezes 5, 10, sobre 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 10 é igual a 1. A segunda pergunta diz assim: determine x para que 4 sobre x mais 1 e 5 sobre 4 seja inverso, ou seja, eu tenho que lembrar do conceito que o produto entre essas duas frações tem que ser igual a 1. Então, aqui, ó, 4 sobre x mais 1 vezes 5 sobre 4 tem que ser igual a 1. Eu posso simplificar este 4 do numerador da primeira fração com este 4 do denominador da segunda fração. Então, aqui ficou o quê? 5 sobre x mais 1 tem que ser igual a 1. Fazendo produto dos meios pelo extremo. Aqui embaixo, se eu quisesse, eu poderia colocar aqui o número 1. É como se ele tivesse oculto. Por quê? 1 dividido por 1 é o próprio 1. Então, esse 1 vai multiplicar x mais 1 e o 5 multiplica o 1, que 5 vezes 1 é 5. Então, 1 vezes x é x, 1 vezes 1 é 1. Ficou x mais 1 igual a 5. Mas aqui você já poderia colocar direto, porque 1 vezes qualquer número é o próprio número. Poderia já ter colocado aqui x mais 1 igual a 5. Aqui, novamente, temos uma equação do primeiro grau. No primeiro membro ficará somente x, que é igual a 5. O 1 estava positivo no primeiro membro, ele vai para o segundo membro com sinal trocado. O meu x será igual a 5 menos 1, 4. Agora, eu vou substituir o valor do x nesta primeira fração. 4 sobre x mais 1. O 4 eu vou repetir sobre o x, nós encontramos que foi 4, mais 1, que aqui será igual a 4 sobre 5. Então, o problema nos disse: determine x para que 4 sobre x mais 1 e 5 sobre 4 sejam inversa. Substituímos direitinho no valor de x, encontramos 4 quinto. 4 quinto é inverso a 5 quarto? Sim, porque o 5 ele era o numerador da fração, ele passou a ser denominador. O 4 era o denominador da fração, ele passou a ser o numerador. Gostou? Se gostou, compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito ainda no meu canal, inscreva-se. Tchau, tchau!